ao ver os ventos soprando, fazendo os seus assovios em cantos outros, ele começa também a querer a imitar de alguma forma e fazer som, e depois ele vê que aqueles sons, eles conseguem melhorar a sua vida, eles conseguem apaziguar a sua alma, eles conseguem quantas vezes trazer refrigério para os seus corações, e eles vão colocando letra nessas coisas todas, e daqui a pouco a gente vê que isso se forma como toda cultura, expansão, desenvolvimento, crescimento. Por isso a gente sabe que a música, e eu falar de música para vocês, por isso eu vou ficar de lado assim. Mas, por isso a gente sabe que a música, ela é esta coisa tão grande que todo mundo sabe e quer tocar e quer fazer alguma coisa. Estava ali me lembrando de um poeta que ele disse: eu corri para o violão num lamento e o céu nasceu azul. Ele diz o céu mesmo. Eu corri para o violão num lamento e o céu nasceu azul. Como é bom poder tocar um instrumento. E eu entendi um pouquinho do que ele quis dizer, porque quando eu vejo vocês tocando um instrumento, essa gente com esse fôlego todo, resmungando qualquer coisa, eu fico ali no meu canto e digo, me falta tudo isso, né, Deus? Porque deve ser interessante para vocês, num canto qualquer, pegar esse trombone e ir tirando notas, e emendando coisa com coisa, formando na mente uma harmonia, e sem letras, sem qualquer coisa assim, mas o coração está entendendo que as notas estão se juntando para dizer, e quem sabe, esse é o jeito que eles oram. Parece que a gente olha e diz assim, eles conseguem correr para o instrumento, num lamento, e o céu nasce azul. Como é bom poder tocar um instrumento. E como é bom fazer igual essa gente que veio aqui, e eu fiquei olhando, Deus, de onde tiram tanto fôlego? De onde tira essa coisa? E tem hora que vem um agudo assim, você diz, não vai chegar. E não sei se por competição ou coisas do tipo, você fica esperando que não chegue, eles só não chegam como ultrapassam e olham para você assim e diz, cada um na sua, Joel. Essa foi a... Amém. Amém. Essa foi a parte que tocou a mim. Esse foi o pedaço que Deus me confiou. Essa é a maneira que Deus me dá para eu poder fazer, quem sabe, aquilo que você faz de outro jeito, Joel. A música, a gente entende pelo salmo lido, que fala que ela é vocal, fala que ela tem expressão corporal, fala que ela é instrumental. A gente entende então que a música é uma linguagem. A música é uma linguagem e cá para o nosso gueto, para o nosso meio, cá para um momento como esse, a música é uma linguagem que o ser humano ganhou como dom da Trindade para poder ter esse relacionamento. Amém. Para poder ter esse contato, para poder chegar lá onde muita gente não consegue chegar. Sabe, é tão interessante a gente pensar nessas coisas, e hoje à tarde em casa, rabiscando num pedaço de papel, alguém começou a me dizer o que é a força da música para quando se encontra com a gente. E me dizia com tanta empolgação, não, Joel, isso aí mexe com a dopamina e outras minas, e eu fiquei olhando, eu falei, me conta mais disso aí, muito embora eu não esteja entendendo nada desse vocabulário, mas ele disse, olha, Joel, a música ela vai trazer para você
um sentimento de prazer e de recompensa. A música muda o teu humor, a música reduz o teu estresse, a música estimula a memória, a música abre para a aprendizagem, a música estimula a criatividade e a imaginação, a música leva à expansão das emoções e do engajamento social, a música mexe com toda a sua coordenação motora e com o ritmo. Eu disse, como assim? Ele disse, Joel, você pode, abre um parênteses para o meu linguajar chulo, né, e pobre. Joel, você pode não gostar de pagode, mas se você estiver no lugar e alguém estiver lá fazendo um pagode, batendo lá, você daqui a pouco está fazendo assim, porque a música, o ritmo mexe com o teu corpo. Eu digo, uau, tudo isso. Como é bom poder tocar um instrumento. Como é bom saber cantar igual. Amém. Seria só bom se não fosse num ambiente como esse. Mas amém, quando estamos num ambiente como esse, é muito mais do que bom, enche de compromisso, pesa a responsabilidade, traz um peso no coração, porque a gente sabe que não termina aqui, não é no tempo, não é para o lugar, não é para a história, invade a eternidade, atravessa o espaço, entra no céu, toca no trono, mexe com aquele que é o objeto maior da nossa adoração, do nosso louvor, das nossas ações de graça. Amém. Sabe, quando você olha a música, e quando eu cheguei, vocês estavam se preparando. Talvez seja a parte que eu não gosto, porque eu não entendo nada e para mim já estava bom. Para mim já estava bom, e eu vejo quando alguém olha e diz, e eu digo, por quê? E ele vai, e para mim, para esse ouvido, parece que não mudou nada. Ele dá um som ali, tira uma nota ali, e o outro balança a cabeça, afirmando, agora, amém. Agora sim, alinhou. Sabe o que é isso? Isso é zelo, é entender que vai para além de lá, que vai para além dos nossos limites, para além das nossas fronteiras. Tem que ter excelência, tem que ter esse zelo, tem que ter essa coisa de... E como eu segui os stories de vocês fazendo o ensaio. E como que eu via alguém olhar e dizer, não, e eu dizia, por que não? Porque precisa de excelência, precisa de que aquilo que nós ouvimos aqui, de que seja realmente jorrando, esborrando, saindo aquilo que eu tenho de melhor, porque para quem é tem que ser bom, para quem é tem que ser o melhor. E depois de dar tudo, eu dizer, ai Deus, como eu queria, um pouquinho assim mais de graça, um pouquinho assim mais de virtude, porque eu sei que para ti precisa ser muito mais. Mas é interessante, como eu falava aqui do começo, que a música ela tem exatamente esse lugar no ambiente de culto. A música tem exatamente este lugar. Cada um de nós veio de um lado dessa cidade hoje. Cada um de nós veio de um dia construído com os seus encontros, desencontros, com os seus momentos. Cada um de nós teve uma mesa posta, sabe-se lá com o quê. Cada um de nós olhou e diz, hoje está valendo, ou disse, hoje não valeu tanto. Cada um de nós chegou aqui com a nossa história. Cada um de nós veio aqui, sabe-se lá por quê, um convite para vê-los, um convite para ouvi-los, para admirá-los, ou quem sabe, porque é mesmo uma reunião de culto. Cada um de nós chegou aqui com uma história. O ambiente está preparado, o lugar já está pronto, eles
todos arrumados, mas acontece que o negócio que vai acontecer é bem outro. Começa-se então uma música e alguém faz um anúncio lá no fundo, vai começar o culto. Sabe o que é culto? Culto é um espaço de adoração que se presta à divindade. Então a música abre porque ela tem exatamente... ela tem exatamente esse processo. Ela quer trazer essa presença, tornar muito real entre nós, porque a música é quem vai fazer o papel de tornar essa presença em encontro. Amém. Vou falar devagar. É a música que vai transformar essa presença em encontro. Cada um de nós com a nossa história, borbulhando nos nossos momentos, quando de joelho, quem sabe, tentando ainda organizar as ideias numa palavra de oração, mas daqui a pouco alguém começa a fazer com que as letras... Vocês viram que interessante? Cada letra que ia ser cantada, cada música a ser tocada, narrado o porquê, o como e o que estava sendo descrito ali. Devia ser assim todo dia. Quando eu digo todo dia, é exatamente porque a música pede isso, pede que o meu entendimento esteja ali, porque essa presença... Deus está aqui, sim ou não? Mas a gente corre o grande risco de passar 2 horas no mesmo ambiente em que Deus está, e eu estou falando de Deus, o Todo-Poderoso, no mesmo ambiente em que Deus está, e nós sairmos daqui narrando todos os acontecimentos, sabendo de cor cada uma das peças, sabendo de cor cada nome dos maestros, sabendo de cor cada coisa que foi apresentada, dando nossos pitacos nos uniformes, no solo de violino da menina, que foi o que foi. A gente pode sair daqui com todo o nosso comentário bem arranjado e não ter transformado essa presença em encontro, estar no mesmo ambiente que ele e não ter tido este contato com ele. Por isso que eles começam, quando a gente ainda está perdido nos nossos pensamentos, afinados, claro, não como eu, eles começam a avisar para nós: Deus está aqui. Tão certo, nem ensaiei com elas. É isso. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como aleluia. É essa a ideia. A música começa a falar para nós o que é que vai acontecer. Começa a dizer para nós que nós estamos num lugar diferente e que a presença do santo num lugar comum torna aquele ambiente um espaço sagrado. E daqui a pouco começa a se avisar para nós: reverência, Ele está na casa. Tira as sandálias dos pés, a terra é santa. E o louvor começa a encher a casa, a adoração começa a encher a casa. E aquilo que era só uma presença começa a virar, a se tornar encontro. Amém. Amém. E a gente não pode se perder. A gente não pode se esquecer. A gente não pode se olvidar disso. Tudo vai estar querendo roubar a nossa atenção. E por isso que eu disse que legal se fosse sempre explicado assim. Tudo vai querer estar querendo roubar a nossa atenção, mas precisa
que fique bem atento, porque não há distração, porque não basta estar no mesmo lugar em que ele está, não basta simplesmente ter um encontro com ele neste lugar. Esse encontro precisa crescer para um relacionamento. Para um relacionamento, porque, gente, fala a verdade, qualquer pessoa que chegue aqui, que eu goste, às vezes, naquelas reuniões gerais assim, e que vem aqueles pastores, amigos de fora, a gente não se contenta em ele estar só no mesmo lugar em que a gente está, em não ir logo e ter só um encontro com ele. Não, a gente quer apertar a mão, a gente quer perguntar como você está, a gente quer dizer para ele, faz tempo que a gente não se fala, que tempo que a gente não alinha o coração. É disso que eu estou falando. A música tem esse poder de fazer com que esse encontro vá se tornando um relacionamento. E você, através da música, não precisa muitas pessoas me ouvirem, não precisa, porque eu canto, vocês sabem. Eu desafino até batendo palma. Quando eu estou cantando lá em casa, geralmente no banheiro, na hora do banho, o menino já bate na porta. Pai, ô pai. Eu digo, o que é, menino? Eu já sei. Né? O que é, menino? Pai, tenta teologia, pai. Eu vou tentar. Mas uma coisa é verdade. Foi falado aqui, não tem coisa mais interessante do que na hora que o coração está apertado, que a alma está angustiada. E eles juntam notas com notas e vão fazendo uma oração no instrumento. Eu faço letras. Eu faço letras, às vezes, sem rimas, sem pé e nem cabeça, mas é uma forma de eu andar no meio da casa, e a filha da minha sogra sabe. Às vezes eu vou juntando as minhas palavras, eu vou juntando aquelas frases soltas, colocando uma melodia por conta mesmo, mas é que eu estou falando com ele, é um jeito que... Há uma música na harpa cristã que diz, se um hino cantar tu puderes, amém. Nas horas de grande aflição, então voarás, se quiseres, até as celestes mansão. E voa mesmo. Aquilo que é um simples encontro ou um encontro vai se transformando num relacionamento. Porque é tão interessante como parece que muda às vezes. E você, não sei se você não tem, cada um, né? Cada um tem o seu costume. Eu ia falar cada louco tem a sua loucura, mas cada um tem o seu costume. Eu vou fazendo as minhas letras e parece que às vezes aparece um refrão que não sou eu que estou dando as letras, mas parece que ele está dando uma resposta. E eu entendo que é mais do que um encontro, tem alguém falando comigo. Eles conseguem fazer isso de uma maneira tão interessante. Agora, o que é lindo nisso tudo é que vocês não fazem só voltado para cá. Porque, gente, tudo isso aqui é dom. Tudo isso é talento. Entende? Você, nos nossos teatros da nossa cidade, nos teatros grandes da nossa, do nosso estado, vocês encontrarão pessoas que tocam tanto quanto vocês, que cantam tanto como vocês. Sabe qual é a diferença? É que dom e talento são dons e talentos. No ambiente em que nós estamos, dons e talentos não são voltados para o momento, para a apresentação. Dons e talentos são voltados para a edificação. E dom, quando é na edificação do outro, é ministério. Amém. É serviço, é entender que tirar uma nota desse trombone não é simplesmente usar a técnica que eu desenvolvi, aquilo que eu aprendi. É ministrar ao coração de alguém que vai entendendo que ali tem alguma coisa que é diferente.
Você sabe, uma das ordens para os cantores e para os instrumentistas na inauguração do templo foi: tragam homens aqui que profetizem com os seus instrumentos. Eu vou falar devagar porque talvez isso pese um pouquinho em você. Tragam homens aqui, separem para esse serviço homens que profetizem com os seus instrumentos. É bem mais, gente, do que ganhar uma noite tocando em qualquer lugar dessa cidade ou fora dela. É mais do que ganhar aplausos e reconhecimentos e ganhar títulos por causa da boa apresentação e daquilo que vocês estão fazendo. Não, é muito mais do que isso. É construir história, é formar consciência, é criar cultura de que o reino de Deus está sendo tocado e cantado por vidas de gente que hoje comemora 70 e tantos, 60 e tantos que estão fazendo história de Deus no meio da cidade de Florianópolis. Que glória, que interessante. Esses níveis de relacionamento, eles vão... Eu preciso ver onde está aquele amigo nosso que marca a hora. Ah, tu faz assim, né? Esses níveis de relacionamento, eles têm algumas coisas que são bem interessantes. Por serem parecidas, elas às vezes são confundidas. 3 coisas particularmente: ações de graça, louvor e adoração. Às vezes a gente confunde tudo isso e confunde e mistura. Mas é simples. Ação de graça é aquele nível da alma, nesse relacionamento com a transcendência, em que você está agradecendo a Deus por algo que Ele te deu. Ações de graça é a tributação da alma por aquilo que Deus te deu. O verbo aqui é dar. É simples. Ele deu e você diz obrigado. E assim mais. Ação de graça é por aquilo que Ele te deu e você consegue ajudá-lo. Ou você tem participação naquilo. Por exemplo, a sua saúde, você agradece a Deus pela sua saúde. Mas quem não exagera na gordura, ou pelo menos não deveria, é você. Quem tem esses cuidados é você. Essa colaboração é você. Claro que a porta de emprego que você tem, foi Deus que abriu para você. Quem correu atrás de se preparar foi você. Entende que há uma colaboração? A gente entende e dá ação de graça e gratidão a Deus exatamente porque a gente entende que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dos céus, do Pai das luzes. Tudo vem da mão dele, é fruto da providência. Então a gente diz: muito obrigado, Senhor. Então aqui a música tem uma facilidade para dizer isso. A gente consegue tirar lá do fundo da alma, né? Te agradeço. Eu não vou tentar. Mas você já experimentou cantar isso aí com a alma cheia de gratidão? É impossível você não materializar isso com uma lágrima aqui no cantinho e não te dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Tem um outro nível que é aquele do louvor, muito confundido com cântico, mas eles expressam isso através do cântico. O louvor não é por aquilo que Deus te deu, louvor é por aquilo que Deus te fez. E o louvor também não é por aquilo que Deus te deu e você conseguiu ajudar. Louvor é por aquilo que Deus fez e você sabia que você não tinha jeito, amém, para cooperar com Ele naquilo. É coisa de Deus. Louvor, nós ouvimos aqui, é um reconhecimento dos grandes feitos do Senhor. Um exemplo disso é a tua salvação.
Salmo 49 diz que o homem pode vender toda a sua fazenda, mas ele não consegue pagar a sua redenção. Isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus. E aí você olha e diz assim, não, isso aqui não conseguia fazer, ninguém poderia me ajudar, quem mais me ama não conseguiria entrar no meu lugar nisso aqui. E o salmista gritou do profundo da sua alma, foi o Senhor quem fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Aleluia. Louvor é esse reconhecimento. Eles conseguem fazer isso tocando. Eles conseguem fazer isso cantando. E às vezes eles despertam a nós para transformar esse encontro em relacionamento numa música cantada essa tetelestai. Meu Deus, é exatamente isso. A ideia da música é dizer, acabou, ele já resolveu tudo. Já está tudo acabado, consumado. Ele já bateu o martelo e está resolvido. Nós só podemos dizer, muito obrigado, Senhor. Só Tu poderia fazer isso. E é o Senhor que faz essas coisas. E são coisas maravilhosas aos nossos olhos. Agora tem um nível mais profundo, que é o da adoração. A adoração não é como ação de graça por aquilo que Deus te deu. Você rende graças por um prato de comida. Graças te dou, Senhor, pelo pão. Você não adora, deveria pelo menos, né? Não adora a Deus pela feijoada do meio-dia, não. Você também não louva a Deus por aquilo, porque aquilo você ajudou, você cooperou. Agora, se a adoração, se a ação de graça é por aquilo que Ele dá, se o louvor é por aquilo que Ele fez, a adoração não é nem por um nem por outro, é por aquilo que Ele é. A adoração é por aquilo que Ele é. Amém. Deixa eu te contar uma historinha, eu sou cheio das histórias, mas uma historinha que vem de lá de casa. Tem gente aqui que me conhece, dei um abraço no Hermes agora e ele, de lá de trás, ele lembrou quando ele ainda era magrinho. E assim a gente vai lembrando essas coisas e ele sabe bastante coisas ao meu respeito, mas vai chegar uma hora que cessa as informações. Outros conseguem falar meu sobrenome, cidade de onde vim, nome dos meus pais, mas chega uma hora que cessa a informação. Agora, aquela mulher ali, a filha da minha sogra, se você for perguntar para ela ao meu respeito, ela vai te dar detalhes de coisas que eu até vou dizer, amor, isso aí você não precisa falar. Por quê, Joel? Porque quem está mais perto sabe melhor quem você é. Eu estou falando de Deus. Eu estou falando que a música tem essa força, amém, de levar você tão perto de Deus que quem conhece melhor adora melhor. Sabe melhor quem Ele é. Jesus disse para a samaritana, sabe mulher, nós adoramos o que conhecemos. É disso que eu estou falando. A música às vezes vai nos abrindo um caminho assim, vai dando luz ao nosso entendimento. E alguém diz assim, e por isso se perde muito disso, nós vamos já chegar ao momento maior do culto. Não, o momento maior do culto é o momento em que você entende, Ele está aqui. Eu vou transformar essa presença em encontro, e eu vou fazer com que esse encontro se torne um relacionamento, porque na hora que chegar essa hora aqui, aí esse relacionamento está bem trabalhado, e você vai ter que ter uma escolha, ou você abre mão dele, ou ele se torna um compromisso. Amém? Ou você abre mão dele,
ou você se torna isso um compromisso? Porque o culto é um convite a uma tomada de decisão. Depois que você sai daqui, se você ainda não recebeu Jesus no seu coração, é uma tomada de sim ou não para esse caminho de salvação. Se você ainda não está no exercício do seu ministério, é uma chamada de decisão para o exercício do seu ministério. Quem sabe você já cantou aqui, quem sabe você já tocou aqui, e agora aposentou em algum lugar, em algum salgueiro o seu instrumento. Este dia é um dia para uma chamada de decisão, para dizer que não é aí que o negócio se resolve. Ah, mas não é o meu estilo, não é do meu jeito, não é do jeito, é para quem? É qual o endereço? É qual o lugar onde isso está sendo encaminhado? É para quem está sendo feito? É aqui que você sabe, ali eu estou construindo encontros, relacionamento e compromisso com aquele que me chamou para esse negócio. Amém. Sabe, quando eu chegar lá, eu estou acabando. Quando eu chegar lá, eu não vou responder por nenhum trombone desse. Eu não vou responder por nenhum violino e nenhuma flauta dessa, e muito menos por um tenor ou um baixo desse. Não vou. Mas você vai. Ô Joel, tá tão bonito. Eu sei que tá. Mas a festa fica bonita quando aquilo que é encontro se torna relacionamento e desemboca num compromisso. Eu não vou, mas você vai. Um dia, o povo precisava de um milagre. Não tinha água. E o profeta disse: o que eu posso fazer é mandar cavar buraco. Enche de buraco essa terra aí. E cavou o buraco. E aí ele disse: agora manda chamar alguém que toca aí. Está entendendo? Que tem um lugar para você nesse negócio e o compromisso é seu. Manda chamar alguém que toca, manda chamar o tangedor. E quando chegou o homem com aquela harpa, ele começa a dedilhar. Aleluia, aleluia. Ele começa a dedilhar a sua harpa e as fontes da água vão se abrindo. A terra vai se enchendo de água e vai subindo. O tangedor está tocando e sente o tornozelo molhando. E ele olha para o profeta meio incomodado e ele toca, porque tem milagre neste negócio. Toca, porque tem ministério nisso que você faz. Toda técnica, tudo aquilo que você faz com suas aptidões, dons e talentos, só serve se for consagrado, se for separado. Se for consagrado, se torna compromisso de milagre. Eu termino exatamente com a última parte desse processo. A música. Vocês já perceberam que às vezes quando a gente chega naquele momento último do culto, alguém diz: o senhor quer que cante alguma coisa, pastor? O senhor quer que cante alguma coisa? Ou então aquele que já está bem mais antenado, coração ligado, já começa a trazer alguma coisa, uma música, no mesmo sentido daquilo que foi pregado, e ele começa simplesmente a pegar o coração de quem se encontrou, se relacionou, já está a um passo do compromisso. E ele começa a falar a essa vida através da música.
foi com você. Sabe por quê? Porque minhas palavras nem sempre são de persuasão e sabedoria. Agora a música, como a pessoa me ensinou hoje à tarde, ela faz coisas que é interessante. E ele disse, sabe, Joel, o ritmo mexe com o corpo. Agora, a harmonia mexe com o pensamento. A harmonia mexe com o pensamento. Então o cidadão começa a pensar naquilo que ele está ouvindo, naquilo que ele está entrando pelos seus ouvidos e a sua mente está sendo iluminada e aquilo começa a fazer sentido. É impossível, gente, quando a mente é iluminada, você não cantar e sentir aquilo. Não era para falar o sentir agora. Porque se o ritmo mexe com o corpo, a harmonia com o pensamento, a melodia toca os sentimentos. A melodia toca os sentimentos e é nessa hora que a gente olha para eles e diz, eles fazem a gente chorar. Eles não fazem a gente chorar. Eles são instrumentos de Deus. Amém. Para fazer com que nós saiamos de um encontro, vivamos um relacionamento, assumamos um compromisso e mergulhemos em intimidade. É aqui que termina esse encontro da música, na intimidade, num abraço. E geralmente a gente termina com aquela música que faz a nossa alma se derramar e a gente dizer, Senhor, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu, nos meus momentos de fazer letras, eu sempre termino com a mesma música. O dia que a dona da música, ou o dono, eu não sei quem é o autor, resolver cobrar por isso, eu estou todo endividado. Mas geralmente, depois de todos esses passos, eu termino num cantinho da minha casa com a mesma música, que desemboca em intimidade. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, isso é verdade, ó. Porque às vezes não consigo nem falar. Quando as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás. Quando chega na intimidade eu digo, tem um sinal que tu estás aqui. Eles conseguiram transformar a presença em encontro, o encontro em relacionamento. E esse relacionamento em compromisso, e agora é nós dois, Senhor, que termine isso em intimidade, um só espírito com o Senhor. Que o Senhor continue abençoando cada um de vocês. Que isso seja muito mais do que dons, talentos e aptidões, mas que hoje, debaixo da autoridade do nome de Jesus, isso seja consagrado a Ele, e se torne ministério para essas vidas aqui. Que essa voz, quem sabe depois, muito depois desses dias, por um desses instrumentos da tecnologia, alcance um leito de alguém, alcance a casa de alguém, alcance os ouvidos de alguém numa dessas estradas da vida, e você, sem saber, continua fazendo eco por aí da graça que Deus está dispensando sobre a sua vida, do poder que Deus está tributando a vocês para que isso seja feito. Que seja assim para a glória dEle, que seja assim para que o nome dEle seja em vós glorificado.
no mais, meus parabéns e que Deus vos abençoe sempre e muito mais. Deus abençoe. Vamos orar, gente?